Olá, queridos alunos, professora Adriane falando, né? Nós iremos hoje discutir um pouquinho sobre fisiologia do sistema regulador, mais especificamente a neurofisiologia. Nessa aula, o meu intuito é fazer uma breve revisão de tudo aquilo que nós discutimos em sala de aula, para depois nós darmos andamento. Essa aula, então, consiste basicamente em todo o conteúdo da NP1, tá? Ainda não sabemos como serão feitas as provas, como será feito todo o andamento, né? Mas realmente espero que em breve possamos nos encontrar pessoalmente. Então, para começar, é importante nós relembrarmos o nosso plano de ensino, nosso cronograma. Deu uma leve travada aqui, cansaço bateu. Então, nós temos aqui sistema nervoso, sinapses, propriocepção, funções do tronco cefálico para vestibular, funções cerebelares e corticais, sistema nervoso autônomo. Então, tudo isso aqui nós veremos nesse vídeo. Em sequência, nas próximas semanas, sistema endócrino, adenohipófise, tireoide, pâncreas, etc, etc, etc. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham no decorrer da aula, deixe um comentário aí no aplicativo, que durante o horário da disciplina eu estarei tirando as dúvidas de vocês. Então, recapitulando, né? O sistema nervoso central, ele tem uma infinita gama de funções, sendo que as principais funções é controlar as funções orgânicas, controlar a frequência cardíaca, respiração, funcionamento do intestino, etc. Além de controlar essas funções orgânicas, que são fundamentais, né, para a nossa sobrevivência, vou até destacar, né? Então, funções orgânicas, frequência cardíaca, frequência respiratória, etc. Também, o sistema nervoso, ele é responsável por integrar com o meio ambiente, né? Então, nós temos diversos estímulos do meio ambiente: calor, frio, pressão, dor, tato. E esses estímulos, então, eles são levados até o sistema nervoso central, onde nós fazemos a interpretação para saber realmente se esse estímulo é um estímulo perigoso, nocivo ou não, para então termos a resposta adequada, a melhor resposta possível. E esse sistema nervoso, ele funciona basicamente por conta da célula fundamental, que são os neurônios. Então, os neurônios não são as únicas células nervosas, né? Mas são é a principal célula que gera todas as funções, né? As células, além dos neurônios que tem no sistema nervoso central, elas vão assessorar o neurônio. Mas sem neurônio a gente não tem função orgânica controlada, não tem a interpretação do meio ambiente, etc, etc, etc. Beleza? Bom, o sistema nervoso central, ele é dividido anatomicamente e fisiologicamente. A divisão anatômica consiste em um sistema nervoso central e um sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central composto de duas estruturas apenas. O sistema nervoso central composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. Além do sistema nervoso central, então, composto de encéfalo e medula espinhal. Esse encéfalo está localizado na nossa caixa craniana, né? Ele possui outras subunidades, como cérebro, cerebelo, ponte e bulbo. Então, o sistema nervoso central, com essas partes aí, e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele é composto por gânglios e nervos, né? Por gânglios e nervos. Ok? Então, usando aqui a imagem lateral para explicar melhor, nós temos aqui a caixa craniana, aonde então nós temos o nosso encéfalo. Nós temos aqui a coluna vertebral, onde está a medula espinhal. E nós temos aí, né, os nervos e os gânglios. Temos os nervos e os gânglios. Bem aqui do lateral, paraventricular, coluna vertebral, nós temos os gânglios, ok?
Ok. Em termos de divisão fisiológica, nós temos sistema nervoso somático, eferente e aferente. Sistema nervoso somático, para ficar mais didático e fácil de vocês entenderem, quer dizer que é aquele que nós temos vontade. Basicamente, os nossos músculos esqueléticos. Então, esses compõem o sistema nervoso somático. Aí nós temos o componente eferente e o componente aferente. Eferente é que vai gerar a resposta final. Então, ele vai estar nos movimentos voluntários. Já aferente é que vai dar sensibilidade e propriocepção. E já comentando aqui de propriocepção. Propriocepção é a sensação de como está o seu organismo. Se você está em pé, deitado, seu músculo está esticado, seu músculo está relaxado. Então, isso é a propriocepção. E o sistema nervoso autônomo, também chamado de sistema nervoso visceral. É aquele que você não tem vontade, né? E o próprio nome diz, comanda as suas vísceras. Sistema nervoso autônomo visceral também tem a parte eferente e a parte aferente. A parte eferente é composta pela parte simpática e parasimpática. E a aferente é que vai dar a sensibilidade das vísceras. As terminações nervosas que chegam então até o seu cérebro e falam se você está com o estômago cheio, estômago vazio, se está com dor de barriga, se está com cólica. Então, essa sensação das vísceras, quem dá é o componente aferente do sistema nervoso autônomo, ok? Bom, então aqui nós temos, resumidamente, né, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele vai receber informação dos neurônios aferentes, do componente aferente, e vai encaminhar informação para os neurônios eferentes. Essa imagem ela é bastante representativa. Então, os neurônios aferentes eles trazem informação chegando no encéfalo e os neurônios eferentes eles levam informação do sistema nervoso central para a periferia, ok? Bom, então nós temos aqui nariz, olho, levando então as informações até o encéfalo, e depois nós temos, por exemplo, as glândulas salivares, né, que são organismos que vão levar respostas eferentes. Aí nós temos nervos, gânglios, encéfalo e medula. Então, isso aqui que eu vou destacar, nervos e gânglios, sistema nervoso periférico, encéfalo e medula espinhal, sistema nervoso central, ok? Então, o tecido nervoso, o sistema nervoso, ele é composto basicamente por dois conjuntos de células, que são os neurônios e as células da glia, ou neuróglia. Os neurônios, eles recebem e transmitem os impulsos nervosos, são as células primordiais. Aqui é um exemplo de um neurônio bastante estilizado, né? E nós temos as células da glia, que vão dar sustentação, proteção, nutrição, modular a atividade neuronal. Antigamente acreditava-se que o neurônio era a célula mais importante e a única célula realmente relevante. Hoje em dia sabe-se que as células da glia também são muito importantes, inclusive nos estudos feitos no cérebro do Albert Einstein, descobriu que ele tinha 10 vezes mais células da glia do que uma pessoa normal, né? Então as células da glia são importantes porque elas estão assessorando o neurônio. Se não tiver células da glia, esse neurônio morre rapidamente. Então aqui nós temos um neurônio, né, com as partes dele. Começando aqui, dendritos, que vão então receber a informação, corpo celular ou soma. Corpo celular é onde possui o núcleo e é onde possui também os ribossomos, as principais mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, aquelas estruturas celulares quase todas estão primordialmente aqui no corpo celular. Aí, aqui de amarelo, bainha de mielina, né? Essa bainha de mielina,
ela pode ser construída por dois tipos de células, as células de Schwann ou os oligodendrócitos, e aonde não tem bainha de mielina, nós temos o nódulo de Ranvier. E isso aqui tudo é o axônio, é a maior estrutura do neurônio, e que nós temos a terminação do axônio, também chamado de arborização terminal. E aqui fará a sinapse com dendritos, ou com corpo, ou até mesmo com outros axônios. Bom, então de maneira bem resumida, né? Porque é uma revisão. Então, os astrócitos, eles são responsáveis por fornecer os nutrientes para os neurônios. Aqui a gente tem um exemplo de um astrócito. Então, repara que ele está fazendo aqui, ó, conexão. Ele está nutrindo aqui esse neurônio. Então, a função dele é nutrição. Ele faz a junção aqui com a barreira hematoencefálica, pega o nutriente da barreira hematoencefálica e leva esse nutriente até o neurônio. Porque o neurônio não tem contato direto com essa barreira hematoencefálica, ok? Então, o astrócito, a função dele, função de nutrição do neurônio. Próximo, a micróglia. A micróglia tem a função de defesa imunológica, porque o sistema nervoso central não tem, igual o resto do nosso organismo, linfócitos, neutrófilos, macrófagos, não. Ele vai ter células que vão levar essa defesa, mas que são as células da micróglia. Aqui, ó, destacado aqui. Então, isso aqui, essa célulazinha aqui, ó, é um exemplo de uma micróglia. Pequenininha, né? Bom, os oligodendrócitos, eles têm a mesma função que as células de Schwann. A diferença é a localização. Porque os oligodendrócitos, eles estão no sistema nervoso central e as células de Schwann estão no sistema nervoso periférico. Função, fazer a bainha de mielina, produzir a bainha de mielina. Então, aqui, ó, nós temos um oligodendrócito. Imaginando que isso aqui é um pedaço do sistema nervoso central, então a bainha de mielina é feita aqui, quem faz o oligodendrócito. E por último, as células ependimárias. Células ependimárias são essas aqui, ó. Não sei se vai dar para destacar muito bem. Deixa eu destacar melhor. São essas aqui, ó. Elas vão revestir todo o sistema nervoso central. Essas são as células ependimárias. Elas que vão fazer a barreira hematoencefálica. Ok? Bom, então todas as células, na verdade, elas possuem bainha de mielina, tá? Ao contrário do que nós imaginamos. A diferença é que, quando nós falamos de fibras amielínicas, essas aqui, nós estamos referenciando que essas fibras, elas não são revestidas por várias camadas de bainha de mielina. Elas possuem apenas aqui, ó, uma única camada de bainha de mielina. E uma única célula de Schwann, única por quê? Porque tem um único núcleo. Uma única célula de Schwann, ela vai revestir várias fibras nervosas. Então, isso aqui são as fibras amielínicas. E do outro lado, né? Uma única célula de Schwann, porque possui aqui um único neurônio, ela faz várias camadas de bainha de mielina. Isso aqui é uma fibra mielinizada. E essas fibras mielinizadas, esses neurônios, de tempos em tempos, né, de maneira espaçada, tem alguma região do neurônio que não tem essa bainha de mielina. É onde nós vamos chamar de nódo de Ranvier. Bom, a importância das fibras serem mielinizadas ou amielinizadas é a velocidade do impulso nervoso. As fibras amielinizadas, o impulso nervoso, tem que percorrer todo o axônio. Isso faz então com que demore o impulso nervoso. Olha aqui essa fibra. A fibra C é uma fibra fina e amielinizada. Então, o impulso nervoso ele vai demorar mais tempo a chegar aqui no final. Já a fibra A delta e A alfa, aqui ilustrada, elas são fibras mielinizadas. Só que aonde não tem a bainha de mielina, não tem por quê? Porque tem o nó de Ranvier, né? Então aqui
aqui, 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 aqui. O impulso nervoso vai pular. Em vez dele ir em toda a terminação nervosa, de maneira progressiva, não, ele vai saltando de nó em nó. Isso faz com que a velocidade do impulso nervoso seja mais rápida. E quanto mais grossa a fibra nervosa também, mais rápida é a velocidade desse impulso nervoso. Então, nós podemos comparar aqui nessa tabela, ó, tipos de fibras nervosas: a alfa, a beta, a gama, a delta e a fibra C. A fibra alfa, então, todas são fibras mielinizadas, só que diferencia a espessura dela, né? E a fibra mais rápida é a fibra A-alfa. Ela é responsável, então, pela propriocepção, pelas nossas sensações, pelos estiramentos, e ela chega a uma velocidade máxima de 120 metros por segundo. A fibra alfa do tipo 1B, ela também tem uma alta velocidade de condução e é responsável pela força de contração. Já a fibra C, ela é responsável pelas sensações de dor, temperatura, receptor mecânico. E a velocidade dela é de 0,6 metros por segundo, no máximo 2 metros por segundo. E ela é não mielinizada. Bom, independente se a fibra é mielinizada ou não, a comunicação entre dois neurônios, ou entre neurônio e célula efetora, que pode ser célula muscular, célula cardíaca, célula hepática, etc. A comunicação entre, então, neurônio e neurônio e célula efetora será feita a partir das sinapses. A sinapse, então, ela é um espaço de comunicação da terminação nervosa. Ela pode ser sinapse elétrica ou pode ser uma sinapse química. Primordialmente, as sinapses presentes nos seres humanos são do tipo sinapses químicas. Na sinapse química, nós temos um neurônio pré-sináptico e nós temos um neurônio pós-sináptico. Sendo que aqui a liberação dessas vesículas, essas vesículas aqui são ricas em neurotransmissores, NT, e esse neurotransmissor tem que interagir então com esse receptor localizado no neurônio pós-sináptico. Essa interação vai levar de alguma maneira à abertura de algum canal iônico, ou canal de sódio, ou cálcio, ou potássio, ou cloreto, etc. E isso vai gerar, então, uma resposta no neurônio pós-sináptico. Já na sinapse elétrica, nós temos uma junção entre os dois neurônios. Nós temos aqui junção comunicante, chamado GAP. Essa junção comunicante, então, são canais iônicos que ficam abertos e permitem a comunicação livre do neurônio pré-sináptico e neurônio pós-sináptico. Essa comunicação livre é por meio de íons, sódio, cloreto, cálcio, potássio, etc. Então, as nossas células primordialmente são sinapse química, ou seja, precisa de um neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai interagir com um receptor, principalmente no neurônio pós-sináptico. Características importantíssimas. A sinapse química é uma condução unidirecional. Qual é o sentido da condução? Dendrito, corpo, axônio. Dendrito, corpo, axônio. Já a sinapse elétrica é uma sinapse com direção dupla. Ela pode ir do neurônio pré para o neurônio pós, do neurônio pós para o neurônio pré. Igual nessa imagem aqui, estão todos os elementos descendo, né? Mas eles poderiam também estar subindo. Depende muito mais agora da concentração desses íons. Então aqui, essa imagem um pouco mais ampliada, né? Nós temos o terminal axonial, rico em mitocôndria. Por que mitocôndria? Porque essa exocitose gera gasto energético. Aí essas vesículas vão se fundir com a membrana plasmática do neurônio neurônio pré-sináptico e vão levar então à eliminação na sinapse do neurotransmissor, que são isso aqui em verde, né? Esse neurotransmissor, por sua vez, vai interagir com os receptores
e essa interação de alguma maneira vai levar à abertura de canais iônicos, sódio, potássio, cloreto, etc. Já na sinapse elétrica, esses neurônios estão ligados pelas junções comunicantes, né? Que são canais formados por poros em cada membrana, chamado também de conexinas. Como acontece isso? Então, o axônio ele sofre um estímulo, né, lá no dendrito, no corpo. Esse estímulo gera um potencial de ação. Esse potencial de ação vai abrir canal de cálcio voltagem dependente. Abrindo o canal de cálcio voltagem dependente, cálcio vai entrar e o aumento de cálcio intracelular no neurônio vai gerar a exocitose, vai gerar a fusão das vesículas, levando então à liberação do neurotransmissor aqui na sinapse. Esse neurotransmissor, por sua vez, quando interagir com o receptor no neurônio pós-sináptico, leva à abertura de canais iônicos, que são essas bolinhas vermelhas. Esses íons, então, vão entrar, gerando uma resposta no neurônio pós-sináptico. Essa resposta pode ser uma resposta de potencial pós-sináptico excitatório, uma resposta excitatória, ou pode ser um potencial pós-sináptico inibitório, uma resposta inibitória. Então, aqui nós temos, né? Quando gera esse estímulo, o neurotransmissor que eu mostrei na imagem anterior, ele levar a abertura de canais de sódio, sódio vai entrar, e sódio, por ser positivo, vai aumentar o potencial de membrana. Então, nós vamos ter um potencial pós-sináptico excitatório. Por que aqui não é um potencial de ação? Para ser potencial de ação, tem que chegar no potencial limiar, menos 30, menos 20, etc. Já nessa outra imagem aqui, o neurotransmissor vai interagir e vai gerar a abertura de canais de cloreto. Cloreto é um íon negativo, né? É um ânion, e esse íon negativo vai deixar ao interior da membrana plasmática mais negativa do que ela já é. Então, reduzindo esse potencial, um potencial pós-sináptico e inibitório. Então, todo neurotransmissor, que é substância transmissora, vai interagir com o receptor e de alguma maneira vai abrir canal iônico, canal de sódio, potássio, cloreto, etc. Todo neurotransmissor terá os seus receptores específicos. Então, por exemplo, o glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório, ele interage com receptores chamados receptores de NMDA. Neurotransmissor GABA, ácido gama-aminobutírico, interage com o receptor GABA-A, GABA-B e também tem o GABA-C. Glicina, interage com o receptor de glicina. Acetilcolina, interage com o receptor nicotínico e receptor muscarínico. Serotonina, 5-HT, serotonina, interage com receptores 5-HT1A, 5-HT1D, 5-HT2 até 5-HT7. Norepinefrina, receptores alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, beta-3. Dopamina, receptores D1 até D5. Então, cada neurotransmissor tem o seu receptor específico e esse receptor específico vai abrir um canal específico, um canal de sódio, canal de potássio, cloreto, etc. Fazendo com que ele seja, então, um neurotransmissor excitatório ou inibitório. Bom, acetilcolina, então, é um neurotransmissor que possui como principal precursor, como único precursor, o aminoácido colina. Esse aminoácido, então, é essencial na síntese da acetilcolina. A acetilcolina interage com os receptores nicotínico e muscarínico e é um neurotransmissor excitatório, porque vai gerar, em geral, a abertura de canais de sódio. E a acetilcolina é fundamental para a atenção, memória e aprendizagem. E a deficiência desse neurotransmissor causa o mal de Alzheimer. Dopamina é um neurotransmissor, então, essencial para as nossas funções límbicas. Ele está lá no nosso centro límbico e ele vai ser responsável pelas sensações de prazer, emoção, cognição, controle motor. E a dopamina ela está altamente relacionada à dependência. Então, quando você usa uma substância, uma droga, e essa droga te dá prazer, isso é porque liberou na região do prazer uma alta quantidade de dopamina. Então, a dopamina é a responsável por nós criarmos dependência em alguma coisa. Então, jogar videogame, a pessoa ficou dependente, ficou viciada, é porque liberou no centro do prazer uma alta quantidade de dopamina.
E da mesma forma, uma alta quantidade de dopamina também no sistema límbico pode gerar alucinações e delírios, que são sintomas da esquizofrenia. Então, a esquizofrenia tem como principal etiologia o aumento de dopamina na região do sistema límbico e na região do córtex frontal. Já a redução de dopamina na região específica do sistema nervoso central, chamada substância nigra, e no corpo estriado, essa redução diminui o nosso controle motor fino e origina a doença que nós conhecemos como Parkinson. Outro neurotransmissor importantíssimo, também excitatório, é a noradrenalina. A noradrenalina, então, no sistema nervoso central, interage com receptores alfa e beta. No sistema nervoso periférico também. No sistema nervoso central, ela vai ser responsável por nos propiciar estar alerta, né, acordado. Então, a noradrenalina nos dá energia, assim como também nos dá a sensação de felicidade. Então, a noradrenalina também é responsável por a sensação de euforia, de alegria, né? Quando a pessoa usa, por exemplo, metanfetamina ou cocaína, ela aumenta a noradrenalina, ela fica mais agitada e também fica mais alegre, mais eufórica. Serotonina, para mim, é o melhor. A serotonina está relacionada com humor, com felicidade, com alegria. Especialmente o pessoal da nutrição, né? Eu coloco aqui alguns alimentos que são essenciais para nós termos uma quantidade de serotonina ideal, né? O mais falado sempre é o chocolate, porque é o mais gostoso, né? Mas nós temos também oleaginosas, ovo, abacate, entre outros, que tem um aminoácido chamado triptofano. E esse aminoácido é precursor da serotonina, e a serotonina é responsável pelo nosso bom humor. A redução de serotonina vai causar tanto ansiedade quanto depressão. E o ácido gama-aminobutírico, popularmente chamado só de GABA. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Ele atua levando a abertura de canais de cloreto, ou seja, entra muito cloreto na célula, a célula vai ficar hiperpolarizada e não consegue comunicar com outra célula. Então, diminui a transmissão do impulso nervoso, o que leva a pessoa a ficar mais calma, o que leva a pessoa a dormir. Em altas doses, a pessoa entra em coma e pode, inclusive, morrer. Então, é a hiperpolarização que o GABA leva, se for excessiva, pode levar a isso. Professora, mas quando vai acontecer isso? Quando você usar um medicamento e esse medicamento potencializar a ação do GABA. Por exemplo, os benzodiazepínicos, diazepam, lorazepam, clonazepam, todos esses aí, eles potencializam a ação do GABA e podem gerar uma resposta desagradável. Vou parar o primeiro vídeo por aqui, aí eu continuo a próxima aula falando sobre o sistema nervoso central.